ano de 1665, encontramos Isaac Newton observando uma macieira do lado de fora de sua janela, em pé em seu pomar na região de Lincolnshire, Inglaterra. De repente, uma maçã madura e solitária se desprendeu da árvore e caiu ao chão. Embora a maioria das pessoas considerasse esse acontecimento como algo corriqueiro, Newton seguiu sua trajetória com grande interesse. O que o jovem Isaac não sabia naquele momento era que essa maçã se tornaria a fruta mais famosa da história da humanidade. Esse momento o levou a criar a lei da gravidade, que revolucionou a física moderna. Newton não estava conduzindo um experimento quando descobriu as leis da gravidade. Ele não estava sobrecarregando sua mente com informações tentando decifrar algo. Na verdade, ele estava apenas olhando sem rumo pela janela, entediado. Mas isso ocorreu durante o século XVII. Hoje em dia, raramente nos permitimos apenas observar pela janela, ou passar o tempo em nossos quintais sem fazer nada além de contemplar o céu. Raramente paramos por um momento e deixamos nossas mentes vagarem por territórios inexplorados. Acontece que mergulhar profundamente em nossos próprios pensamentos é algo que muitos de nós evitamos. Achamos isso entediante e faremos qualquer coisa para aliviar o tédio, até mesmo recorrer a choques elétricos. Isto não é exagero. Em um estudo conduzido na Universidade da Virgínia, o psicólogo social Timothy Wilson recrutou centenas de estudantes voluntários para participar do que chamou de períodos de reflexão. Os indivíduos foram colocados em salas pequenas, sem pertences pessoais e instruídos a entreter a si mesmo, apenas com seus pensamentos, por um período de 6 a 15 minutos. Quando solicitados a avaliar sua experiência posteriormente, cerca de 50% dos voluntários não gostaram de ficar sozinhos com seus pensamentos, alegando que era chato. Em seguida, os pesquisadores deixaram os voluntários na sala por mais 15 minutos, introduzindo o botão que os participantes poderiam pressionar para dar choques a si mesmos, se assim desejassem, claro. Cerca de 67% dos homens e 25% das mulheres optaram voluntariamente por infligir dor a si mesmo, em vez de apenas sentar e não fazer nada. Essa pesquisa sugere que muitos de nós preferíamos experimentar dor física do que ficar simplesmente sentados com nossos próprios pensamentos, quando não temos nada mais para fazer. A maioria de nós imediatamente pega seus telefones, alternando de um aplicativo para outro, enquanto algoritmos da internet nos alimentam com conteúdo projetado para nos manter entretidos. Na primavera e no verão de 1665, uma epidemia de peste bubônica se espalhou por Londres e até julho havia reivindicado mais de 17 mil vidas quase que ao mesmo tempo. As pessoas começaram a fugir para o campo, isolando-se com medo por suas vidas. Entre aqueles que fugiram estava ninguém mais e ninguém menos que Isaac Newton. Claro, naquela época ele ainda não havia sido nomeado cavaleiro e nem testemunhado a famosa maçã caindo. Curiosamente, seus 2 anos de isolamento, longe do burburinho da cidade, foram um período em que a genialidade de Newton floresceu. Durante esse tempo, ele foi capaz de inventar o cálculo, criar a ciência do movimento e desenvolver uma estrutura para entender a gravidade. Esses 2 anos de quarentena foram valiosos para Newton, pois ele passou 15 minutos isolado em um quarto sem fazer nada. No entanto, ele não buscou distrações para evitar que sua mente divagasse. Em vez disso, ele abraçou o tédio que muitas vezes acompanha um profundo pensamento e olhou pela janela, o que acabou rendendo grandes benefícios para toda a humanidade. Ainda assim, reconhecer a importância do tédio e do tempo de inatividade na criação de ideias inovadoras é fundamental. Segundo a psicóloga Dra. Sandy, da Universidade Central de Lancashire, quando permitimos que nossas mentes divaguem, podemos fazer conexões e descobertas que vão além do consciente. Segundo a psicóloga Dra. Sandy, da Universidade Central de Lancashire, quando permitimos que nossas mentes divaguem, podemos fazer conexões e descobertas que vão além do consciente, alcançando o subconsciente, o que permite uma variedade de pensamentos e ideias. Esse estado, chamado de modo padrão, ocorre quando estamos entediados ou realizando tarefas mundanas, como lavar a louça ou dobrar roupas. Nesse estado, nossa mente tem a oportunidade de conectar ideias diferentes, resolver problemas, criar narrativas pessoais ou estabelecer metas. Por isso, é importante não subestimar o poder do tédio e permitir que nossa mente divague. Como programadores frequentemente dizem,
As melhores ideias surgem quando você está prestes a adormecer, tomando banho ou fazendo tarefas mundanas. No entanto, hoje em dia, raramente nos permitimos ficar entediados. Em vez disso, buscamos estímulos constantes e rápidos, perdendo a capacidade de aproveitar o poder do tédio. Estudos demonstram que, quando não são dadas tarefas que requerem pouca capacidade mental, frequentemente contemplamos o futuro e nossos planos para ele. No entanto, quando nossos cérebros estão constantemente inundados com estímulos, temos menos probabilidade de pensar no quadro geral e definir metas para o futuro ou ser criativos. Um estudo de 2017 do Georgia mediu os padrões cerebrais de mais de 100 pessoas enquanto estavam em uma ressonância magnética, concentrando-se em um ponto estacionário. Os participantes que relataram ter mais sonhos acordados apresentaram maior capacidade intelectual e criativa, bem como maior eficiência em seus sistemas cerebrais registrados na ressonância magnética. Essas descobertas são respaldadas por muitos artistas ao discutir o seu processo criativo. Cat Love, produtor musical e baterista do The Roots, escreveu em seu livro Creative Cast sobre sua luta contra as distrações no mundo atual. Portanto, vale a pena reconhecer que o tédio não é o inimigo da criatividade, mas sim uma oportunidade para a mente divagar e criar. Grandes pensadores ao longo da história souberam aproveitar o tempo da inatividade para permitir que novas ideias surgissem. Albert Einstein, por exemplo, teve suas sementes de genialidade plantadas durante o período em que ele vagou sem propósito e contemplou o mundo sem pressões externas. Einstein também tirava longas caminhadas para limpar sua mente e durante uma viagem de trem de 4 horas formulou todas as ideias para seu livro. Portanto, reconhecer a importância do tédio e do tempo da inatividade na criatividade é essencial. Em vez de buscar constantemente estímulos, podemos permitir que nossa mente divague e alcance seu potencial criativo. Afinal, o tédio não é nosso inimigo, mas sim um aliado na busca por novas ideias e soluções inovadoras.